Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui com o Mion Entrevista. Estamos aqui para receber um ator com mais de 50 anos de carreira, que fez as melhores novelas que eu já vi na vida, como Por Amor, Caminho das Índias, Salve Jorge, Cobras e Lagartos e por aí vai. Além dos filmes também, como Olga, que também é um filme muito renomado, que eu adoro também. Estamos aqui com Odilon Wagner. Tudo bom com você? Tudo bom, querida. Obrigado por me receber aqui na Mion, porque vocês aí têm uma abrangência aqui no Vale do Paraíba muito grande, né? Sim. Isso e pra gente que está sempre trazendo os nossos trabalhos, os nossos espetáculos aqui para a região, esse apoio que vocês fazem é fundamental. Agradeço muito. Certo. E como é que você se sente chegando a mais de 50 anos de carreira? Pois é, são 53 anos de carreira. Engraçado que a gente vai estar aqui com o espetáculo aqui em Jacareí, né? No teatro lindo, lá no Teatro Ariana Suassuna. E eu, quando cheguei na cidade, eu lembrei que uma das primeiras cidades que eu viajei, fiz itinerância no início de carreira, na década de 70 mesmo, que eu comecei, foi justamente Jacareí. Era um teatro, se eu não me engano, eu nem lembro exatamente o que é, eu lembro da Vinda. Mas eu acho que era ou teatro infantil ou teatro das primeiras peças que eu fiz ainda num grupo quase profissional. Era meio amador, meio profissional. Portanto, eu tenho uma história longa aqui com a região. São José também, a mesma coisa, naquela época a gente vinha. Então, assim, quando a gente gosta do que faz, eu acho que a gente nem percebe o tempo passar. Vai indo e de repente você fala assim, nossa senhora, como eu tô velho, né? E o tempo passa e o tempo voa. O tempo passa, o tempo voa, mas eu me sinto muito bem. Eu sou um defensor do envelhecimento saudável. Eu chamo de amadurecimento, né? Hoje em dia, uma pessoa de 50, 60, 70 anos está em plena atividade. Com certeza. Tem gente que agora está chegando a mais de 100, né? Então... E veja, a gente vê pessoas com 70, 80 anos se casando novamente, exatamente, entrando na universidade. Nossa, você viu um caso também de um senhor de 90 anos que ele entrou na faculdade. Eu achei isso incrível, com 90 anos. Entrou Não é incrível? Eu vi um caso de um senhor com 80 que se formou em Direito, um advogado. E teve uma repórter que eu vi num programa de televisão, não lembro, num jornal, ela perguntou assim, que bacana, meio tratando uma bem jovenzinha, repórter, sabe? Tratando ele meio com um senhorzinho, aquela coisa, começa a falar como se fosse criança, como fala com uma pessoa mais velha, né? E aí ela vai, e o senhor pretende, o que o senhor pretende fazer? O senhor pretende advogar? Ele olhou para ela com uma cara assustada e falou, é óbvio. Por que você acha que eu me formei? Como ela dizendo assim, bom, o senhor está muito velho para começar a coisa. Olha, eu estava subentendido ali, né? Ele falou assim, eu passei minha vida toda, o meu sonho era ser advogado, fazer direito. Não deu, porque eu tive que, né, sustentar a família, filhos, pagar a faculdade dos filhos. Agora, quando deu, no meu tempo eu fiz e pretendo advogar, e principalmente para aqueles que não têm condições de pagar um advogado. Não é lindo? É lindo, é incrível. E, assim, voltando para o assunto sobre você ter tantos anos assim de carreira, você interpretou vários personagens, tanto em filmes, novelas, nas peças de teatro em si. Teve algum personagem que te marcou muito? Bom, vários personagens me marcaram muito, mas um que talvez em novela, né? Nós estamos falando de televisão, né? Em novela, talvez o personagem mais marcante foi Por Amor, a novela aqui do Manuel Carlos, em que eu fazia um personagem bissexual. Na década de 90, na televisão, isso era um tabu. Já tinha aparecido em outros trabalhos personagens homossexuais, gays, e sempre tratados com uma certa... como comédia, né? Com trejeitos. Com uma certa caricatura. E esse foi um personagem que não tinha caricatura nenhuma.
Aliás, foi um acordo que nós fizemos quando tinha muito preconceito na época. Até os próprios diretor, o Paulo Biratã, o saudoso Paulo Biratã, que dirigia a novela, o Manuel Carlos, fizemos uma reunião, eles disseram, você não é obrigado a fazer a novela, esse papel, nós estamos te convidando, mas você não é obrigado, porque muitos dos seus colegas não fariam e negaram. Colegas famosos. E aí, eu falei, o que é? Me contaram que é o personagem, eu falei, óbvio, tudo que um ator precisa é um grande personagem para fazer. E um grande desafio, né, de certa forma. Desafio e temas necessários a serem discutidos na sociedade. Então foi talvez o primeiro personagem que tinha uma sexualidade diferente daquela padrão que todo mundo entende, que é só isso que pode existir, ou seja, um bissexual. A grande discussão era, um homem pode se apaixonar por outro homem? Ou uma mulher pode se apaixonar por outra mulher? E a resposta é simples. Sim. Não adianta a gente dizer gosto, não gosta, quero, não quero. É real. Pode acontecer. É real. É a vida, é assim. E é a vida na história da humanidade. Não é inovação moderna, não, gente. Isso é a história da humanidade. Enfim, como tratar esse assunto de uma maneira digna, de uma maneira sem caricatura, mostrando essa possibilidade. E nós conseguimos fazer isso, foi muito bacana. Eu lembro que na época eu encontrava pessoas na rua, pessoas, senhoras mais velhas, etc e tal, viajando no Brasil, eu estava sempre com teatro, viajando, e vinham pessoas me falar, eu lembro no Nordeste, tão claramente eu estava no Nordeste, se eu não me engano, era em Alagoas, e uma senhora veio assim, olha meu filho, eu estou adorando a novela, que beleza, parabéns. E todo mundo achava que a gente ia ser criticado, etc. Não, ao contrário. E ela dizia assim, olha, isso é real, isso acontece, tem na minha família, tem na família de muita gente. Eu falei, pois é a vida. Então, não teve repercussão negativa nenhuma, ao contrário. Por quê? Porque foi feita com humanidade, foi feita com realidade, sem caricatura. E eu acho que esse é quando você fala ao coração, sempre quando você fala de coração para coração, você toca as pessoas. De certa forma, foi o primeiro passo, né, para futuras novelas que também abordaram o mesmo tema, né? Sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço, uma coragem da Globo, do Manuel Carlos, dos atores, todo mundo, né? E foi muito bacana. Até hoje, ela talvez uma das novelas que mais repercutiram na minha carreira foi essa. E assim, em termos dramatúrgicos, foi o melhor personagem da tua vida? Não foi o melhor personagem. Mas o impacto da história foi um dos que mais marcaram a minha carreira na televisão. Falando nesse personagem, você tá vindo agora com a sua nova peça. Na verdade, uma peça que já tá na segunda temporada, né? Você já tá com ela há 1 ano e 5 meses, não é mesmo? É 1 ano e 5 meses. Ela tá em uma temporada longa. Na verdade, ela não parou. Ela estreou em março de 2022, não parou. Não parou. Não parou nunca mais. Não parou nunca mais. Ela tá vai pra 5ª temporada em São Paulo, só em São Paulo. Mas viajamos já. Brasil já tivemos São José. Fizemos no ano passado, né? Foi um sucesso. Chama-se A Última Sessão de Freud, que é um espetáculo, assim, talvez nesses 53 anos de carreira, talvez o mais potente, impactante momento que eu vivi. Porque, primeiro, Freud, pai da psicanálise, é um personagem maravilhoso, é um ícone. A gente diz que o Freud é pop, né? Porque hoje, cada vez mais, ele é admirado, as teorias dele são estudadas. Bom, para você ter uma ideia, o curso de psicologia é o curso que mais forma alunos no Brasil. Então, você veja como a saúde mental, a psíquica, o psiquismo, como é importante isso nos dias de hoje. Então, é um personagem muito icônico, assim, né? Muito importante. Então, não é fácil. Os atores não recebem personagens assim tão fortes muitas vezes. Então, esse é um grande privilégio. Mais uma vez, tive que trabalhar com ele com realismo e humanidade, porque fazer caricatura do Freud também é muito fácil. Você abre na internet e bota Freud, tem milhares de caricaturas dele. Freud explica, Freud isso, Freud não sei o quê. Então, o desafio foi humanizar o Freud. Exatamente. A peça está aqui em Jacareí, eu falei no lindo Teatro Ariano Suassuna, que, aliás,
teatro espetacular, né? São pouquíssimos teatros no Brasil dessa qualidade. Então, de parabéns à cidade. E, aliás, o Vale todo aqui que pode frequentar é uma maravilha. E a peça se passa em 1939. Pelo que eu vi, passa 20 dias antes, né, da morte do Freud, né? Exatamente. Passa em 3 de setembro de 39, o Freud morreu 20 dias depois. Quer dizer, a peça é fictícia, né? Sim. Ela é um encontro fictício que poderia ter acontecido, mas a gente não sabe se aconteceu. Entre o Freud, que era um ateu militante. O Freud é um dos temas principais da vida dele. Sim. Foi essa questão religiosa, a crença em Deus, etc e tal. Porque o pai dele era um judeu ortodoxo. Ele foi criado por uma babá católica romana que botava ele na igreja, ensinou a rezar. Era um grande contraste. É um contraste. Aí tinha o preconceito contra a própria igreja católica, porque ele, na época da ascensão do nazismo, que foi justamente em 1939, o nazismo estava crescendo, a Áustria, que era o país de origem dele, comungava muito das ideias nazistas, e ele foi muito perseguido na própria universidade, como ele era neurologista, né? E desenvolveu muitas técnicas de estudos e foi muito perseguido, não avançava na sua carreira universitária, botavam outros mais jovens, pelo fato de ele ser judeu, por causa da perseguição nazista. Então ele tinha muito problemas em relação a isso, né? E a Igreja Católica, naquele momento, o Papa Leão XIII era também amiguinho ali da Áustria, meio que comungava também, assim, de uma maneira meio lateral, assim, mas também dava uma certa força ali. Então, isso teve um peso muito grande nele em relação a religiões, mas ele também tinha dúvidas em relação à existência de Deus. Muito bem, essa é a história do Freud. E a peça é um encontro dele aos 83 anos, como você falou, no último ano de vida dele. Sim. No gabinete dele, que é um cenário lindo que está instalado lá no teatro, é uma reprodução do cenário do gabinete dele, com o divã, os livros, as estátuas, as coisas que ele tinha, né? Ele era colecionador de arte. É um encontro dele, ele chama para o gabinete dele o C.S. Lewis. O Lewis é um escritor, professor de Oxford daquele período. Escritor, para quem não sabe, de Crônicas de Nárnia, gente. Exatamente, escreveu Crônicas de Nárnia. E muitos outros livros para o público infanto-juvenil. Lá na Inglaterra ele é meio que um Monteiro Lobato, assim, sabe? Muito lido. E aqui no Brasil também. Muito lido, inclusive, pelos teólogos. Porque o Lewis é bem mais jovem que o Freud, 50, 60 anos por aí, nesse período. E ele foi um ex-ateu que se converte ao cristianismo e se tornou um dos maiores defensores da fé cristã, da fé raciocinada, da fé de bom senso, não a fé cega, né? E o Freud convida ele para o gabinete porque ele quer entender como é que esse homem que era ateu virou assim de uma hora para outra. O Freud adorava conversar, argumentar, né? E, portanto, a peça é sobre isso. Eles conversam sobre existência de Deus, vida após a morte, existe? Qual é o sentido da vida? Sexualidade. E em alguns momentos eles têm até uns embates bem calorosos, bem veementes assim, mas sempre respeitosos, sempre educados, um ouvindo o outro, o que é muito importante, né? O exercício do diálogo. Exatamente. Né? O que eu acho legal é que essa obra foi criada pelo Germain, né, Marc Germain, e eu acho incrível como ele fez isso, como ele montou, sabe, cada textinho, cada detalhe. Ele estudou profundamente os dois para conseguir chegar nessa obra incrível. Sabe o que ele fez? Marc Saint-Germain, ele é um autor da Broadway, autor de teatro, a peça é americana, né? E os dramaturgos americanos são maravilhosos, porque eles escrevem de uma maneira acessível. Então fala assim, olha, Freud, o outro escritor, então deve ser uma peça meio papo cabeça. Não, não é. Não precisa conhecer a obra do Freud, não precisa conhecer a obra do Lewis para entrar na peça e entrar nesse universo da conversa dos dois.
Claro que os psicólogos, psicanalistas, teólogos, eu adoro e eles se aprofundam mais ainda. Mas a peça é acessível. O autor, o que ele fez? Ele leu um livro chamado Deus em Questão, que é o livro que originou a peça. É de um psiquiatra inglês que conviveu, inclusive, com a filha do Freud. Ele escreveu, ele é um especialista no Freud, dava muito palestra sobre o Freud, aí se cansou de dar sempre as mesmas palestras, ele falou, preciso criar uma coisa nova. Criar uma palestra nova onde ele pegava o Freud com alguém que pensava diferente dele. Aí ele escolheu uma personagem importante na Europa, na Inglaterra, que é o C.S. Lewis. E aí, no livro, ele conta a história dos dois, de uma maneira muito simples. É um livrinho delicioso de ler, curto, gostoso, Deus em Questão. Nicole Júnior é o sobrenome dele, eu esqueço o primeiro nome, Nicole Júnior. E ele pegou o Lewis e o Freud, que tinham um problema com as mães. Aliás, perderam as mães na infância, tinham problemas em relacionamento com os pais, ambos eram ateus. E aí, só que cada um foi para um canto, cada um desenvolveu a sua vida para um, foi para o caminho mais religioso, da fé, etc. e tal, e o outro ao contrário. Caminhos distintos em si. Então, o livro é isso, conta a história dos dois. A palestra dele fez tanto sucesso que ele transformou depois num livro. Aí o autor americano pega o livro e falou, opa, vamos botar esses dois homens conversando no palco. E é um sucesso estrondoso por onde passa. É um talento mesmo. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta assim, muito importante. Para você, como é que foi fazer um personagem como esse? Olha, é um desafio dos mais deliciosos que tem para o ator. E perigosos. Porque quando você faz um personagem, sei lá, o Einstein, vamos falar de um outro aqui. Tem aquela imagem dele com a língua para fora, né? Então você fala assim, pô, como é que vou montar? A gente parte por uma imagem de alguma caricatura. O Freud, você pegasse ele sempre sério, com aquele charuto, assim, as poses que ele fazia. Você vai a partir de algumas coisas e a possibilidade de cair na caricatura é muito grande. Então, claro que eu tive que estudar profundamente, na medida do possível, que a obra do Freud, a vida dele, não dá para estudar em alguns meses, não dá. É de uma riqueza impressionante. Pra você ter uma ideia, Peter Gay, que escreveu a melhor biografia do Freud, mas grande, eu não sei, tem 1000 e tantas páginas, uma coisa enorme. Eu comecei antes da estreia, em 22, não acabei até hoje. Porque ela é enorme e com muito conteúdo, letrinhas pequenininhas. Eu sei como é que é. Aquelas letrinhas, não é romance que você vai passando assim. Você tem que apreciar cada detalhe. Você tem que parar, você pensa, você reflete. E cada período da história da vida dele, você viaja em algumas questões, daí pesquisa outros livros, volta para lá. Então, eu me aprofundei um pouquinho no conhecimento dele como personalidade. E um pouquinho na obra dele. Mas quando você compõe, é uma composição, passa em 1939, as roupas são de 1939, aqueles ternos mais pesados, aquelas coisas. Tem um trabalho de maquiagem e de caracterização bem que tenta chegar nele, mas a interpretação tem que ser realista e humana. Tem que ter muita humanidade. O Elias Andreato, o diretor, ele trabalhou com a gente muito isso de humanizar o Freud, para ele não sair e fugir da caricatura. E eu acho que a gente conseguiu. A peça são dois homens brilhantes, profundos nas suas colocações. E humanizados, principalmente. Hein? E humanizados, principalmente. Humanizados e que se combatem, se opõem com respeito, e uma das mensagens que fica é isso. Dá para dialogar, conviver com pessoas que pensam diferente da gente, simplesmente pelo exercício da aceitação do outro como é. Essa é uma regra de ouro do cristianismo, inclusive, né? Amar ao próximo como a si mesmo é aceite o outro como ele é. Pronto. Exatamente. É isso que a gente está fazendo. Isso fica com uma mensagem muito forte. E
Aí, na caracterização do Freud, eu tenho que fazer um homem de 83 anos, mais velho. Ele tinha já um problema de saúde, ele tinha um câncer na boca, por causa do charuto, né? Então, tem um certo trejeito com a boca que ele fazia, porque ele tinha uma prótese de madeira na boca, você pode imaginar, 1939, né? Porque ele tinha retirado o palato, ele não tinha palato, o céu da boca, né? Então, isso não é exagerado na peça, porque senão ficaria até desagradável, mas é para informar as pessoas. E ele é um velho, então o ator, quando tem que interpretar um velho, você tem que buscar as tuas referências emocionais, de lembranças, né, de velhos. E isso naturalmente, claro que a imagem de pessoas velhos com quem eu tive muita conexão e relacionamento que me marcaram. Meu avô era ucraniano. E ele, quando eu vi nos ensaios, toda vez que eu faço personagem mais velho, óbvio que eu tiro coisas dele, mas eu vi gestos que eu faço na peça, que eu falei assim, meu avô fazia. E te remeteu a ele. Que você vem naturalmente trazendo. É isso que é o processo de ensaio do autor. Você vai lembrando, a gente chama isso de memória emotiva. Você vai lembrando as coisas, e com o texto que você está falando do Freud e tudo, mas essas imagens vêm e vai desenvolvendo essa emoção de passado, trazendo para você fazer agora. O que eu acho incrível é que nem você falou, você citou aí o Albert Einstein, ele fazia caras e bocas justamente porque ele não gostava de tirar foto. E eu não sabia disso, eu descobri há uns tempos atrás. E eu achei muito louco isso, porque toda vez que tinha um paparazzi, não era só aquela foto, eram várias que ele tirava daquele jeito porque ele não gostava de tirar foto. Então, isso era uma coisa dele. E é muito legal a gente procurar saber mais profundamente da pessoa, entender os motivos dela, por exemplo, não gostar de tirar foto, o motivo dela ter esses trejeitos que nem você explicou, que ele tinha um câncer, o Freud. É bem interessante pesquisar mais a fundo celebridades famosos, né, que de certa forma marcaram a história da humanidade, né? Sem dúvida. Esses nomes, Einstein, Freud, o Lewis de uma maneira menor, mas também são homens que mudaram o pensamento científico, religioso, filosófico do século XX. Deixaram mensagens incríveis, são estudados até hoje. E é um privilégio a gente, né, ter um espetáculo na mão que você fale sobre esses temas de uma maneira... E detalhe, divertido, viu? Exatamente. Porque homens inteligentes, seres superiores, primam pelo humor. O Freud escreveu um livro sobre humor. E... então eles se cutucam durante a peça, os dois, se ironizam, uma hora analisa o outro volta, retorna. O público se diverte, dão gargalhadas durante a peça. É muito engraçado isso. Olha, mudando de assunto, só para encerrar a nossa entrevista, a pergunta que não quer calar, assim, totalmente fora da caixinha que a gente está falando até agora. Para você, o que é melhor fazer? Um vilão ou um herói? Um vilão. Sempre. Você sempre gostou de fazer o vilão? O herói, se não for uma história muito bem contada, o herói é chato. O herói, de modo geral, é reto. É reto, ele sempre é aquele, ele é bom, ele tal, ele pensa, tal, nas coisas. É bacana fazer gente boa também, óbvio. Mas do ponto de vista da atuação, da dramaturgia, o vilão tem muito mais nuances, mais curvas. E as pessoas adoram o vilão, né? Você sabe que quando eu fiz Caminho das Índias. Caminho das Índias era uma novela que eu fazia lá um homem que abusava das mulheres no sentido financeiro, se envolvia com elas, estava apaixonado, tal, não sei o quê. E depois era para roubar, tal, a parceria com a personagem, a Ivone, né, que era a Letícia Sabatella. Mas era todo charmoso, todo romântico, envolvia, teve uma história com a Maite Proença, com a Vera Fischer, etc e tal. Então, você não tem ideia da quantidade... Eu nunca tive tanta cantada na minha vida como naquele período.
E eu falava assim, as mulheres falavam, ai, aquela cena que você fez, nossa, não sei o quê. Eu falei assim, bom, mas ele estava maltratando a fulana. Aí você fala, mas como assim? É amor bandido, né? Amor bandido. Amor bandido, você veja como... Exatamente. Hoje se chama bad boy. Bad boy. Menino mal. Bad boy. E aí eu ficava meio... Até que eu entendi, eu falei, nossa, que coisa isso, né? Que vai no imaginário das pessoas, né? Então você vê as nuances que um vilão pode ter. E eu sempre gostei de fazer vilões que tenham diferencial. Curvas. Tá. Então, assim, porque fazer só o vilão, o grosso, o bruto, tá, também ele fica reto. E não tem graça nenhuma. Mas você fazer um vilão que sorri, que te conquista, que esses são os personagens interessantíssimos. Estilo Dom Juan. Não só Dom Juan, mas no sentido de seduzir as pessoas pela sua personalidade, pelo seu jeito, etc e tal. Não só em relação a isso, mas porque aí por trás as pessoas falam, olha, você tá vendo? Ele tá assim, mas ele não é. As pessoas torcem, aí vai, não vai, não acredite nele. Não, chegou um ponto que tem até telespectador que leva pra fora mesmo da tela e acha que a pessoa é vilão mesmo e quer partir pra cima. Isso já aconteceu com você? Já, isso mais no passado. Hoje em dia menos. As pessoas já têm mais percepção, mas já tomam muita guarda-chuvada na rua já. Nossa, coitado. No passado. Isso é coisa que se faça, meu filho, não pode fazer isso. Umas senhoras mais bravas, assim. Mas isso mais no passado. Agora tá bem, as pessoas já têm uma percepção mais do que é a dramaturgia, né? Mas enfim, foi um prazer receber você aqui no Mion. Muito, muito obrigada. Eu desejo a você um feliz Dia dos Pais também, né? Muito obrigado. O domingo tá vindo aí. Aliás, a todos os papais, né? É verdade, gente. Feliz Dia dos Pais. Aproveitem bem. Filhos, cuidem bem dos pais e pais, cuidem bem dos filhos. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Voltamos no próximo podcast Mion Entrevista.